Boa noite a todos. Na verdade, essa conversa nossa de hoje, que quanto possível será resumida, e espero que o que trouxemos caiba numa reunião, num estudo, né? Mediunidade é a complexidade que quanto mais as pessoas têm conhecimento da literatura, da codificação espírita, mais entende a complexidade. Um dos melhores exemplos é aquele de André Luiz, quando ele depara com um companheiro que fala muito bem sobre a mediunidade, ensina muito, e André Luiz diz assim, né, bem se vê que o amigo é muito conhecedor da mediunidade. E o espírito, onde se aprende em horas, o que aqui demandam anos, tá? Aprende-se em horas, em alguns planos, o que aqui nós levamos anos para o nosso processamento, para o nosso aprendizado. E o espírito responde assim: não, eu sou principiante nos estudos mediúnicos. Faz apenas 400 anos que eu estudo a mediunidade. Primeiramente, mediunidade, médium, é intermediário, mediador, instrumento, ferramenta, recurso. Se nós pensarmos assim, esse tema desta vez é um tema espírita. O nome é espírita, porque Kardec mesmo cita em O Livro dos Médiuns a necessidade com que depararam de neologismos, de criar palavras para definir ideias novas. Porque ele comentando que fica meio confuso, né, se nós formos atribuir palavras antigas para significados novos, que fica impreciso. Então, nós chamávamos fantasmas, assombração, almas e tal, e fica meio confuso. Então, a questão do espírito já existia no sentido do Espírito Santo, mas o espiritismo já é uma novidade. E mediunidade também é uma palavra específica para quando se escreve uma teoria, que é quando se estabelece uma codificação que é reveladora. Mas não significa que, pelo fato de a palavra ser nova, o fenômeno seja novo. O que se argumenta no meu tempo do grupo jovem, um dos maiores absurdos filosóficos meus, era quando eu pensava assim, mas espera aí, se mediunidade é essa realidade de que se fala, por que, por exemplo, no tempo de Jesus não havia mediunidade? É a típica postura reducionista, dogmática. É porque o que eu estava imaginando como mediunidade era naquela projeção de uma reunião mediúnica, nos termos da nossa organização, do nosso ritual mediúnico, né? E aí, quando eu tive um olhar diferente, o que deparamos e que está na letra de Médiuns, que o Tim cantou para nós, né? É que a mediunidade ela está no processo todo da nossa evolução, da nossa existência. E aí, só alguns exemplos bíblicos para ilustrar. Alguns deles. Não teríamos, na ideia de Moisés, nós não sabemos como se deu a revelação naquelas tábuas da lei, o decálogo, ou as legislações decorrentes, né? Os desdobramentos daquele decálogo. Mas o que se sabe é que Moisés sobe no monte e desce com as tábuas da lei escritas. Então, a gente não sabe esses segredos, né? Tipo assim, pode ter sido uma escrita direta, como aconteceu num festim de Baltazar no Antigo Testamento, em que apareceram letras escritas na parede, anunciando que os tempos dele estavam se esgotando. Os dias dele no reino e na vida física estavam acabando. Então, pode ser escrita direta. Pode ter sido uma inspiração mais ou menos consciente de Moisés para escrever. E a mensagem ter sido mais ou menos fidedigna com a inspiração, com a matriz, com o mundo das ideias, que comunicou para o nosso mundo material, segundo Platão, o mundo das formas. Os sonhos do faraó interpretados por José do Egito.
É como se o faraó escrevesse, mas não soubesse ler. E José já pegava o texto pronto, do sonho onírico, e interpretasse, soubesse ler aquele código. Porque é como se ele tivesse domínio sobre aquele código de comunicação, o sonho. Samuel, médium inspirado, que comunica, por exemplo, que a Saul, que Davi haveria de sucedê-lo. Ou quando comunica que Saul estava com os dias também próximos de concluir. Tinha que falar que é desencarnado, mas Saul ele tinha muito medo das coisas, então a gente faz de uma maneira mais leve para não mexer no trauma dele. Ou quando Saul é evocado na época, por uma pitonisa que havia na época, porque já havia desencarnado, e Saul recorre a ela para que Saul falasse com ele. Então essa proibição, né, tal, falar com os mortos, tal, depende da conveniência. Mas aí, através dela, ele queria saber se ele venceria uma batalha, porque Saul estava muito receoso de ser derrotado. E então Samuel avisa ele, olha, a notícia boa, não desse modo, mas a notícia boa é que você vai vencer a batalha. E a ruim é que seus dias estão terminando. Samuel, inspiradíssimo, magnetizador, já dissemos disso. A materialização do anjo de Tobias, a que nos referimos, que ficou durante dias numa viagem como guia, e que ensinou até processo de desobsessão, de cura, e que depois da missão concluída, o anjo desapareceu da frente deles. A inspiração dos profetas. Quando Isaías, quando eles se referem à vinda de um Messias, eles estão falando de um anúncio, de uma anunciação. É através da mediunidade, por exemplo, que o Simeão, na frente do templo, esperava para ver a criança e depois diz a Maria, diz, Senhor, já pode levar o teu servo, porque conforme disseste, cumpriu-se a escritura, eu já vi a salvação do povo de Israel. E diz a Maria, uma espada trespassará o teu coração, referindo-se possivelmente à lança e à tristeza de ver Jesus inocente crucificado. A dor de Maria. Então, Simeão tem esse aspecto. O início, né, da manifestação do Messias, se pensar, já é o anúncio através de um anjo, de um espírito evoluidíssimo. Ele fala, Maria, bem-aventurada és tu, porque convém que o Messias venha através de ti, o Salvador, tal. Aí ela, mas como se dará isso e tal? Aí ela fala, faça-se em mim conforme a vontade do Senhor, né? Sou tipo a serva do Senhor. E do outro lado, no templo, Zacarias também tem a mesma comunicação do anjo com uma outra receptividade. Aí nós vemos que a questão do valor e da personalidade do médium interfere para o mesmo tipo de fenômeno. E o anjo anuncia, tua mulher, Isabel, dará à luz uma criança, chamarás João. Mas como se pode isso se a minha esposa tem idade avançada e o anjo, porque não creste, vai ficar mudo e depois é que retornarás a falar e tal. E só na época quando ele escreve o nome de uma criança, será João, é que ele volta a fala, né? Mas, e já comentamos isso, é curiosa essa dúvida de Zacarias, porque Maria também fica assim, como se dará isso se eu não conheço varão? É uma questão empírica dela, tá. Mas Zacarias é interessante porque eu acho que ele desdenhou, ele subestimou o anjo. Como se dará isso se a minha esposa e eu estamos em idade avançada? Como se o anjo não soubesse matemática, não soubesse a idade dos dois, não tivesse olhado o censo celestial para saber com quem estava falando e tal. É o que acontece praticamente no Atos dos Apóstolos e detalhado em Paulo e Estevão, em que um espírito se manifesta em meio da comunidade apostolar. Um varão, como dizem, né? Então um espírito com aspecto físico masculino, tá? É só pela expressão da época
e essa é uma questão que também está em evolução conceitual, é uma questão que, para a época, era da cultura patriarcal e tal, e dizem assim, então, materializou-se um varão no meio deles. Então, estava dizendo que não parecia aspecto de um anjo, mas de uma pessoa com aquelas características, vestimentas, modo de falar. E ele diz, Paulo, ajuda-nos na Macedônia. E eles tomam esse curso, porque era necessário que o evangelho fosse anunciado neste outro hemisfério. Bem, então mediunidade está constante na Bíblia. E aqui nós dissemos só algumas manifestações de espíritos ou por inspiração, mas nós temos aquelas manifestações materiais que já comentamos no outro tema, então nós vamos seguir com algumas questões de didática sobre a mediunidade. O que é o espírito? Seres inteligentes que habitam o universo. Como Deus nos criou? Simples e ignorantes. Nós somos criados simples e ignorantes com as potencialidades divinas e os seres inteligentes que habitam o universo, não apenas o nosso mundo, mas o universo, não apenas o nosso plano, mas os planos. E a espiritualidade diz que, de certo modo, é como se nos acotovelássemos. É uma expressão estranha, mas dá a ideia de como seria a questão dos planos, né? O que a parede aqui é para nós, ali, essa nome bonito é circunscrição, né? Na parede, assim, não é para o plano astral, que não é para o plano mental, e essas fronteiras vão se expandindo. É uma das questões estudadas pela física quântica, como lidar com essa questão do espaço, com essa questão do tempo. E tem questões fascinantes da física, né? Quando você fala que o átomo, ele, na sua órbita lá, que nós temos mais espaços vagos do que espaços preenchidos. E é interessante, por da matéria ter mais espaço livre do que preenchido, porque nós pensamos, se o meu espaço livre passar pelo espaço livre da parede, eu consigo passar, não é bom eu correr para fazer essa experiência. Mas a física quântica estuda essas questões. Então, os planos, os mundos, seres inteligentes que habitam o universo. E tem uma outra questão introdutória que interessa muito para o nosso tema, e a didática. Quando se pergunta assim, em O Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos a nossa vida? Os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que os supondes, de ordinário, que são eles que vos dirigem. Influenciam os espíritos a nossa vida muito mais do que nós supomos. É praticamente certo que eles é que nos dirigem. Bem, então nós temos, por conclusão, que se nós somos criados por Deus, seres inteligentes, diversificados, comunicação e influência, significa que a comunicação está no capítulo das leis divinas ou naturais, e não humanas ou sociais. Quando se trata de uma lei humana ou divina, aliás, natural ou divina, significa que não é possível ignorá-la, porque ela perdura, ela faz parte da existência para sempre. Ela, lei divina significa que ela sempre existiu, é eterna quando o próprio Deus, porque Deus pode fazer transformações, mas as coisas que são divinas, elas já existem, elas não têm princípio nem fim. Essas leis naturais, essas leis divinas. A criação tem uma existência. Os objetos têm uma criação, um momento de existência. Nós não somos eternos, nós somos imortais, nós somos criados e não morremos, né? Somos indestrutíveis, graças a Deus, do ponto de vista do espírito. Mas as leis do universo, elas são perfeitas, porque Deus é perfeito. Seria sem sentido que Deus não fosse perfeito, ou que se ele perfeito, criasse imperfeitamente. Legislasse imperfeitamente. Se a lei não fosse perfeita, ela poderia ser aperfeiçoada e teríamos um problema imenso. Hoje nós estaríamos piores que amanhã. Seria melhor ter vindo amanhã, que é menos sorte do que quem teria nascido depois de amanhã. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se o tempo todo Deus cria, não seria justo que os primeiros lidassem com leis menos perfeitas. As mesmas leis perfeitas, divinas, naturais. Uma dessas leis é
esta questão da comunicação entre os seres, entre as criaturas, entre os mundos. Como pode se dar essa mediunidade? A gente fala assim, puxa, mas eu não presencio, eu não vejo fenômenos mediúnicos acontecendo, não. A minha vida ela é muito comum. As nossas vidas são prodigiosas, elas são maravilhosas, elas são repletas de fenômenos, graças, inclusive, a efeitos mediúnicos, comunicações mediúnicas. Só que o que a espiritualidade faz, né? Não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer, faz e passa. Não tem que ter esse aspecto ostensivo de manifestação e de aparência das coisas mediúnicas. Isso é uma das categorias de manifestação. O geral, que acontece o tempo todo na nossa história, vamos lembrar então alguns aspectos. Primeiro, um acontecimento, um motivo artístico pode levar à criação. O artista pode ter uma técnica capaz de interpretar um motivo que pode ser físico, material, ou pode ser intuitivo, insight. E aí, pelo motivo, ele produz aquela obra artística, que pode ser da pintura, pode ser da arquitetura, da escultura, da música. Então, pode ser uma inspiração com base na intuição, no insight. Pode ser por impressionar a mente através da ideia, pode ser os sentidos através da forma, pode ser sentidos através da audição, de um trecho, de um acorde, de um motivo, de várias maneiras, né? Nós podemos ter essa deflagração mediúnica discreta, que não deixa de ser mediunidade. Pode ser uma revelação. E a revelação pode se dar por uma pessoa mais ou menos destacada socialmente, mais ou menos concentrada, focada, que esteja naquela circunstância, por algum meio, aquele mediador, aquele médium, acaba comunicando questões. Vamos imaginar a situação, nós estamos num período de uma grande sociedade, ainda temos resquícios inacreditáveis de escravagismo, mas vamos pensar num momento em que isso estava muito predominante, por causa dos colonizadores da Europa, de escravizar. Então, a espiritualidade, ela movimenta de que forma para que essa lei absurdamente humana, social, se rendesse a um princípio divino e natural. A companheira que escreveu o romance Cabana do Pai Tomás, num dos livros, não sei se acha que é literatura do além-túmulo, ela fala que enquanto escrevia o livro, ela ia escrevendo assim, os folhetos, né? Os folhetins. E o livro estava assim, fazendo um sucesso extraordinário, estrondoso. E ela comenta assim com uma das pessoas, puxa, eu tenho recebido muitas correspondências de leitores implorando que eu não deixe tal personagem morrer. E ela estava assim, apegadíssima a esse personagem, adorando esse personagem, concordando com os leitores. E ela escreveu como se cada folhetim fosse uma revelação para ela, até chegar no momento em que o personagem morreu. Ela ficou arrasada. Ela disse que durante muitos dias ela não conseguiu voltar a escrever, porque era como se ela estivesse sentindo a morte, cumprindo o luto e não se perdoando por ter deixado morrer o personagem que ela matou, literariamente. Enquanto ela penteava o cabelo uma vez, os cabelos, um familiar com ela, e disse assim, meu irmão tem receio de que eu me envaideça por estar escrevendo o livro, e era sonambúlica. Então ela estava penteando e conversando, sabe? Sozinha e tal, consigo, né? E ela diz assim, mal sabe ele que não sou eu que estou escrevendo o livro. Quem está escrevendo não sou eu. E Cabana do Pai Tomás, que era da literatura clássica, dos folhetins revelados, cujo personagem ela não conseguiu não conseguiu salvar, né, evitar que morresse, e que ela pranteou, que ela chorou, tornou-se um livro
extremamente impactante na sociedade estadunidense e contribuiu bastante em favor das ideias abolicionistas. Porque aquele era o momento, havia soado a hora de a espiritualidade mover as grandes engrenagens da evolução coletiva nossa, e que a escravidão já estava determinado que não poderia perdurar. Então, no plano das ideias, Cabana do Pai Tomás, com base no trabalho mediúnico de uma companheira sonambúlica, o Alume, sem que essa fosse a intenção, assim como Werther foi escrito por Goethe, e no ultrarromantismo, ocasionou uma série de autoextermínios que não era a intenção da literatura, mas foi o impacto daquela hora profissional. Mas então, Cabana do Pai Tomás fez isso, mas a espiritualidade usou uma outra linha. Além da literatura, no campo da ciência, ela revelou o motor, as máquinas, que se tornaram, eu ia dizer uma febre, mas não foi isso. A Revolução Industrial mudou a face das nossas sociedades. E através das máquinas, não por caridade, não por ideal, porque o ideal foi de poucos, de abolicionistas, de espíritos missionários, médiums das ideias superiores, Castro Alves, e então as máquinas foram reveladas porque a espiritualidade novamente revelou o motor, e a gente pensa assim, que ótimo, haverá máquinas, houve resistência. Uns pensaram no desemprego, mas uma das questões que estavam por trás daquela revelação mediúnica, do plano superior para a humanidade, era terrível. Por quê? Os escravos não tinham, muitos deles não eram alfabetizados, nem sabiam lidar com aquelas máquinas. Somente o sentido mecânico. E a força, né, tração humana, tal, substituída pelo motor, não significava apenas o desemprego, mas significava o descarte dos escravos. O que não fizemos por bem, a natureza obrigou a fazer. Então, o primeiro momento foi das máquinas, da massificação, da produção em série, e os escravos foram descartados. Mas através desse descarte, porque as pessoas não queriam, os escravizadores não queriam ficar com os escravos, que se tornaram despesas e se tornaram desvantajosos. Mas forçosamente veio a abolição. Então, o que nós não fizemos pelo bom senso de corrigir a maldade que fizemos através de uma sociedade escravagista, a espiritualidade vem no plano das ideias e no plano da estruturação social e revela através de médiums. Às vezes, uma questão, um invento se dá através de uma questão acidental. A espiritualidade faz o que para o médium? Mostra para ele, se mostrou para uns assim um tipo de vegetal, uma semente vegetal, que era um gancho assim, né? Aí, com base no gancho, o companheiro olhou, aí veio a ideia dos fechos, veio a ideia do cabide, dos penduricalhos, do Jeca Tatu pendurando as coisas todo no barraco dele assim, porque não preocupava em ter móveis, e pendurava os ganchos. Com base na natureza. É com base na inspiração que uma pessoa que tem gênio inventivo, a espiritualidade mostra para ele um peixe. Aí ele olha o peixe, o formato, a velocidade do peixe na água, pensa na resistência do ar, ou sente que precisa superar a resistência do ar, e projeta os veículos com os formatos de peixes, né? De modo que eles consigam alcançar uma velocidade. Por isso os navios são assim. Por isso os aviões são assim. Para vencer essa resistência, com base, com inspiração nas formas da natureza, da criação divina, dos peixes. É assim que aquela narrativa, que a maçã, a lei da gravidade, um outro esbarra, descobre uma força elétrica. Uma pessoa esqueceu um alimento na oficina, olhou lá, o alimento estava fermentando, e ele começou a trabalhar naquilo, e veio a ideia, aí veio a ideia do queijo, a intuição do vinho. Aí, mas para que isso tem a ver com mediunidade? Que a espiritualidade também usa os nossos conhecimentos para que naturalmente haja revelações, porque são coisas que já são conhecidas e já existem em outros planos. E que através desses episódios, dessas circunstâncias, discretamente,
Influenciam os espíritos a nossa vida, muito mais do que os supondes, de ordinário, que são eles que vos dirigem. Então, o que nós chamamos de progresso, evolução, a revolução agrária, puxa, descobre-se a agricultura, o que é que a espiritualidade tem por trás disso? Que nós sejamos sedentários e produzamos o nosso sustento, né? Com o suor do rosto, aqui nós conseguiremos o pão de cada dia. Já falou do sistema agrário e já falou do sistema operário, que viriam depois. Então, quando a gente pensa uma outra terra precisa, como diz Emmanuel, né? É complicadíssimo nós discutirmos. Sociologicamente, o Brasil não foi descoberto. Ele foi invadido sociologicamente, é assim. Porque já havia os índios aqui. Mas Emmanuel fala da importância do intercâmbio entre povos mais desenvolvidos com menos desenvolvidos. Não é menos evoluídos ou mais evoluídos. Está falando da questão do progresso e tal. E aí nós caímos com outro desafio interessante. Seja ou não verdadeira a hipótese, mas o que se fala na hipótese mais correntia, mais predominante, é que os navegadores às vezes erravam o caminho. E aí eles deparavam com o lugar achando que fossem as Índias. Tá. Tendo sido assim ou não tendo sido assim, de toda maneira, a espiritualidade inspirou de maneira que os navegadores, e o que se fala é que os portugueses falam que eles têm mais corpos enterrados, então não enterrados, né? Sucumbidos no mar do que na terra. E é possível que seja assim. As navegações eram processos dificílimos, rústicos, e se não fosse por questões por ambições, questões interesseiras, as pessoas não enfrentariam aquilo. Se não fossem espíritos que estavam apenados, cumprindo sentenças, mercenários, querendo governar alguma coisa, mandarem alguma coisa, descobrir ouro, se livrar do sistema de prisão, garantir proteção para os familiares. Se não fosse por uma questão assim, não se enfrentaria tanto aqueles mares. Mas então a espiritualidade define, é o momento de descobrir tal terra. É o momento de maquinário. É o momento de o ser humano ser mais arraigado, radicado. Por muitos meios, a espiritualidade pega e comunica esses conteúdos, revela essas faces da existência, e nós passamos a viver muitas vidas numa vida, muitos mundos num mundo. E assim, a gente pode pensar, mas conservante nos alimentos é um absurdo, nós temos que ser... Os conservantes não vêm do nada. Imaginemos a situação de países com invernos rigorosíssimos. Nada de cair a sintonia e lembrar que hoje vai esfriar, tá? Mas aí, imagine, invernos rigorosíssimos, não tem o plantio. Períodos terríveis de reclusão em casa, situação de guerra. De várias maneiras, o ser humano tem que saber armazenar o grão e conservar alimentos. Então, quando vem um conservante, tem a presença da espiritualidade para situações específicas, né? Quando nós ficamos, então, sedentários, nós pensamos, eram as cavernas, depois as ocas, né? As tabas, as barracas de Paulo, mas também as casas. A gente pensa assim, puxa, quando o ser humano, quando a espiritualidade ensina as técnicas de construção, a ideia de propriedade, dá a ideia de colocar uma porta, que nós possamos passar uma lingueta ali, que tem um segredo no objeto que se chama chave. Ali ela está trabalhando a ideia de propriedade, privacidade, núcleo familiar, discussões do tipo, que depois também são revolucionados, mas aquilo é mediúnico também. Por que estamos dizendo isso? Talvez quando faça mediunidade, o pessoal pensasse assim, nós vamos discutir mediunidade mecânica, mecânica consciente. Nós vamos discutir como se dá o transe, discutir como devem ser os rituais da reunião. Isso é questão mais específica espírita, extensa. O que nós estamos sustentando é que a mediunidade é de toda a história da existência. E nós temos categoria mais especializada de médiuns. Não vai dar tanto tempo para isso, mas vamos continuar entendendo esse sentido geral e fazer uma analogia no final que é meio surpreendente, tá?
Eu falo isso para o pessoal não desistir do estudo. Então, nós temos circunstâncias, a necessidade, alguém precisa criar, gênio inventivo, por fervor, por pedido. Imagina aqueles músicos de câmara, na época, quando tinha encomenda de uma peça musical clássica para tal evento, a visita de um rei, a posse de outro. Então, eles ficavam ali fervorosamente implorando, pedindo, conforme a crença deles, tá? Para que houvesse uma inspiração, para que eles tivessem uma composição, uma criação musical. Quem se comprometia a decorar a abóbada de uma catedral, né? É o nome bonito do teto da igreja, mas tudo bem. Então, necessidade, empreendimento, impulso, intuição, que o pessoal chama de insight, circunstância, né? Esbarrar numa situação, colocar tudo, uma cerca, um vestimento, abotoar, tecer. Qualquer questão à nossa volta é industriada pelo trabalho. Mas esse trabalho tem uma fonte de inspiração e está sobreposto a uma série de outros trabalhos. É um objeto, né? Então, do mesmo modo que nós não falamos, escrevemos, criamos sozinhos, o que nós estamos fazendo aqui já é numa esteira, numa linha de tempo da evolução humana, de que nós participamos também lá atrás. Essa questão da comunicação entre espíritos, agora mais especificamente, o que pode acontecer? Por que a espiritualidade? Porque Deus permitiu que essa porta de comunicação existisse. Vamos continuar otimistas, porque a intenção aqui não é que ninguém tenha medo da mediunidade, é que nós entendamos que ela é inevitável e ela é constante. Então, vamos lá. Uma das possibilidades. Agora nós estamos falando de espírito desencarnado, né? Erraticidade, ou no plano superior e tal. Erraticidade é quando tem um intervalo e ele vai reencarnar. Quando nós falamos de um espírito emancipado, é aquele espírito que vem como missionário, mas que ele não está ligado ao mundo e com a obrigação reencarnatória neste mundo. Kardec usa essa conceituação. Então, o que pode acontecer? A comunicação entre espíritos pode se dar através da instrução, do nosso processo educativo. Isso pode se dar através da educação das emoções, da reeducação emocional. Isso pode se dar através do nosso amadurecimento, pode se dar através do nosso aprimoramento profissional. Quando eu falo profissional, eu falo também artístico, tá? Do nosso ofício, do nosso fazer. Então, pode-se dar uma influência mais ou menos intensa sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa manifestação corporal, e a espiritualidade explica assim, por exemplo, os nossos mentores espirituais, eles guardam uma distância que não interfira muito no nosso livre-arbítrio, porque senão eles é que atuarão por nós. Eles influenciam numa medida e se distanciam noutra, a fim de que nós alcancemos a nossa autonomia, mais ou menos chamaríamos de emancipação. Meio aquilo que Gamaliel fazia com o pupilo, com Paulo, para que depois ele assumisse o cargo no Sinédrio. Então, a espiritualidade pode se comunicar conosco por um fator de formação, de instrução. Pode-se dar essa comunicação por causa de consolação. Tanto para nos consolar, quanto para consolar alguém, quanto para ser consolado. E aí a face da caridade mediúnica surge. Por quê? Porque às vezes o médium, ele sem que ele saiba que seja por mediunidade, ele tem uma alteração emocional, ele tem uma perturbação, é um desequilíbrio emocional. Desequilíbrio não é necessariamente pro ruim, não, lado ruim. A perturbação é como jogar uma pedra na água e ter aquelas ondas, né? Então nós temos uma alteração de humor, uma desconcentração, uma perda de foco, uma ideia fixa, uma necessidade de ler, pensar, fazer alguma coisa. Aí também pode vir o sentido de consolar, e às vezes a consolação não é através de palavras. O mal-estar que nós sentimos às vezes é como se fosse o peso emocional daquele espírito que se vincula a nós
psiquicamente, ele pode até achar que é corporalmente, ou nós podemos achar, mas basta a conexão mediúnica. Então, essa alteração é como se fosse uma estada, uma hospedagem. Nós hospedamos emocionalmente, as emoções se misturam, nós nos sentimos piores para que ele se sinta melhor. Jesus, quem me tocou, não precisa se tocar fisicamente, porque eu sinto que saiu de mim uma virtude. Então, às vezes, essa mudança de humor do médium significa que ali algum espírito buscou o consolo, buscou o bem-estar, buscou um fluido vital mais depurado, buscou um ambiente harmônico, buscou uma hospedagem numa casa mental mais referencial para que ele tenha esperança, para que ele sinta amor e para que ele tenha alívio. Isso se dá no plano inconsciente, quer dizer, a mediunidade mas não precisa ser ostensiva, não é porque precisa da mesa, não é preciso do centro, necessariamente, não é porque precisa do transe. O transe é uma transição muito leve, tão sutil, que não é daquele modo que a gente fala assim, o transe ostensivo, que muda de voz, que a fisionomia se altera, e não precisa. Às vezes é uma afetação. Quanto mais desenvolvido o médium, mais autodomínio, mais segurança em relação ao processo, mais estabilidade para controlar o processo, e ele controla assim. Se ele precisa prevalecer como bom educador e os bons pais, né? Se precisa prevalecer, ele predomina. Se ele nota que a energia, a vibração é melhor do que a dele, ele é servo do Senhor e faça-se em mim conforme a sua vontade. Então ele tem essa leitura, ele tem esse discernimento interno, através do qual ele percebe a maneira de servir ou a maneira de aprender. Consolação. Esta energia pode se dar, essa conexão mais forte, mais sentida, pode se dar no sentido de encorajamento ou ser encorajado. Às vezes vem porque nós estamos numa fase mais desafiadora e nós fazemos uma prece. Falando ou pensando, ou não é prece de lábios. Pedi e obtereis. O nosso espírito pede, e o que nós pedimos, nós recebemos. Isso é bom e pode ser complicado. É a lei da correspondência, a lei da atração. Então, às vezes é um momento de fraqueza, de dificuldade, de timidez, e precisamos de encorajamento. E às vezes esse encorajamento vem. É o mesmo princípio que pode nos induzir a situações complicadas, que pode nos induzir a situações de elevação. Então, o encorajamento, o aprimoramento, né? A trabalhar muito tanto por cento inspiração, 10%, 90% transpiração. Se nós queremos nos melhorar, e Paulo naquela situação, quem me livrará deste corpo de morte? Se o bem que eu amo, eu não faço. Se o mal que eu não amo, eu faço. Mas ele se coloca naquele fervor. João Batista se coloca naquele deserto. Francisco de Assis se coloca no deserto. Saulo se recolhe em Damasco. Santo Inácio de Loyola faz aqueles exercícios de meditação. Buda, através da iluminação. Gandhi, através do estado de perfeição de alma. De várias maneiras, quando nós sinceramente pedimos e nos esforçamos, os espíritos que têm aquele domínio que nós queremos ter se vinculam a nós como professores, instrutores. E essa relação, eu ia falar essa palavra emulação, esse estímulo, né? Essa influenciam muito mais do que os supondes de ordinário, que são eles que vos dirigem. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Então, através do nosso desejo do que nós queremos ser, nós atraímos, potencializamos e nos tornamos. Então, a iniciação, o aprimoramento, o encorajamento, a consolação, a instrução, a intercessão. É o que acontece em libertação, né? A mãe de Gregório faz uma prece. E em função da sua prece, o excelente mentor, o preferido dos que eu lembro da obra de André Luiz, é Gúbio. E Gúbio assume aquela causa, aquele mensageiro. Até descerem subterrâneo e tomaram a forma,
aparentemente complicada, aparentemente monstruosa, animalizada, para que ele pudesse atuar no meio daquelas falanges, inclusive servindo aos verdugos, e que alguns deles prejudicavam, sem saber, né, um dos seus queridos parentes consanguíneos, parece que era filho de Gúbio. E ele trabalha com aqueles companheiros cheios de amor, cheio de ternura, cheio da paciência, por causa de uma prece intercessória. Se a prece pode ser pedido, pode ser instrução, pode ser encorajamento, encorajar, instruir e pedir. Se a prece pode pedir, louvar, agradecer, esses verbos estão presentes nas relações mediúnicas, numa relação do mais forte para o menos forte. Eu nem falei o mais fraco, só otimismo, tá? É como se essas forças, mas mesmo quando essa mais forte predomina, essa aqui também impacta essa, porque se mistura. Quer dizer, é um fenômeno de convivência, de interação, de sociedade dos planos. E se não fosse assim, fosse água e óleo, nós estaríamos segregados, degredados aqui nesse exílio, desse mundo de expiações e provas, sem instrução superior, sem a referência do que fomos com aquilo que vem até nós e que nós sentimos de novo e sabemos assim, olha, esse espírito hoje é assim, ontem eu fui assim, e eu noto que esse ontem ainda não passou. É confuso o que eu falei, mas é verdade, porque mediunidade também é um exercício de autoestudo e de autoconhecimento. E aí vem a especialização dos médiuns. Nós somos, cada um é tentado na sua concupiscência, porque o que não tem aquela fraqueza, ele vai como senhor, não como servo. Mas no nosso caso, nós ficamos, como diz aquele pai, né, fala assim, Senhor, apieda-te, meu filho, porque desde a infância, um espírito domina, e o lança ora no fogo e ora na água. Quer dizer, olha que sofrimento. Uma hora no excesso, uma hora na falta. Uma hora no desarvoramento e noutra hora no temor que nega, na volubilidade. Então, no excesso de força, no excesso de fraqueza, nós vamos percebendo através das interações conteúdos que nos surpreendem. Tanto do que nós podemos ser quanto do que nós já fomos. E nós vamos escolhendo nesse discernimento do passado e presente o nosso futuro. E às vezes, a sensação que nos vincula, ela é tão parecida com os nossos conteúdos de nervosismo, de tristeza, de medo, de negação, de dureza, de egoísmo, porque mostra em nós os caminhos que nos são sensíveis e que devem ser estruturados. Então, quando eu sinto aquilo e tenho um olhar valorativo para aquilo, de que aquilo pode não ser bom, eu estou consolidando o meu progresso, a minha evolução espiritual. Eu estou revisitando as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, as minhas concupiscências. Então, o médium, ele não é um benfeitor unilateral. Ele é um aprendiz com o outro aprendiz de outro plano. Do mesmo modo que quando um espírito mais elevado se manifesta, a nossa consternação, enternecimento, admiração, o nosso estado, tipo aquele da transfiguração de Pedro vendo Tiago, Moisés, Elias e Jesus, ali já é um convite, já é uma projeção para o nosso futuro, para o nosso aformoseamento. Nós nos falamos dos motivos artísticos que nos fazem esculpir, arquitetar, pintar, escrever, falar, musicar. Por que nós não vamos fazer essa obra de arte com os nossos seres? Faremos. Mas nós temos que ter motivo, nós temos que ter modelos, nós temos que ter referenciais. Aí a espiritualidade nos proporciona isto através da diversidade das interações. Não estamos falando apenas de médiuns ostensivos, estamos falando em vida coletiva, consciência coletiva, interação, lei da mediunidade. Então, às vezes, o que evoca uma interação pode ser uma missão, um ofício, uma revelação. Quando, do País da Luz, Fernando de Lacerda, ele escreve as cartas lá, manifesta-se o
o espírito de Napoleão. Aí fala, e você, tá? E Napoleão, resumidamente, ele fala assim, é o que o tempo permite. Napoleão diz assim, eu cumpri a minha missão. Ele fala, mas sua missão de guerra? Ele falou assim, a minha missão era a revolução, mas por quê? Eu tinha que levar na ponta das baionetas, eu tinha que levar os princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Aí ele fala, mas isso é missão? É a missão. Então, você é muito evoluído? Eu falei, não disse isso. Eu disse que eu fui um missionário. Mas explique melhor. Aí ele diz assim, existem os eleitos e existem os escolhidos. Napoleão diz isso. Ele diz, eu fui um missionário escolhido para essa tarefa naquele momento da humanidade. Aí fala, mas você então é um evoluído? Eu falo, não. Eu fui escolhido. Eu falo, qual a diferença? Escolhidos, nesse caso, são muitos. Muitos candidatos. Muitos podem ser candidatos a essa escolha. Agora, eleito é espírito de eleição. Para cumprir uma questão do dia a dia, do ofício, das questões que nós falamos mais maquinais, podem ser muitos escolhidos. Quando Jesus fala, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, já existe uma seleção. Mas o que ele fala assim, eu fui escolhido, Jesus é eleito. Não tem padrão comparativo. Mas nós, muitas vezes, somos os escolhidos para tarefas de consolar, porque nós sentimos saudades, que nós nos tocamos por uma foto, que nós nos sensibilizamos com um companheiro andrajoso, que nós nos sensibilizamos com um espírito incompreendido porque é difícil, que nós nos apercebemos da dificuldade material de tal pessoa, porque nós nos unimos a tal causa, a tal ideal, a tal bandeira. Então, constantemente, nós estamos sendo inspirados. Meu nome é Legião porque nós somos muitos. O fenômeno nosso, aí para nós entender, é coletivo e é individual. Tomara que esteja claro, tá? E por isso, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, pode ser ele e Deus, sim. Mas, de certo modo, eu e o Pai, o que eu fui no passado, que hoje eu sou filho, o filho do homem, Jesus fala. O filho do homem, o filho da esteira evolutiva toda, ele é o filho do homem. Se eu e o Pai somos um, eu estou unificado com o meu passado. Eu fui pai, eu fui avô, fui ancestral. Eu sou a herança e o resultado de mim mesmo. Burilado. Agora, os meus elementos ancestrais, antepassados, fazem parte do meu psiquismo. Só que eles tomaram uma outra conformação, um outro brilho, um outro sentido, um outro padrão harmônico. Mas sem aquela matriz mais bruta, o presente não estaria se manifestando. E ainda bem que a evolução nossa é progressiva e que nós não evoluímos. Isso é um outro assunto complicado, mas Bem, nós temos convivência, vamos lá, nós temos convivência com espíritos extraterrestres. Não é para assustar, agora todo mundo está tranquilo e otimista, podemos dizer. Objetos voadores não identificados, influência dentre os planetas, espíritos que habitam o Sol. A espiritualidade diz tudo isso. Gnomos, duendes, com essas formas todas, né? Anjos, tá. Só que esses planos se respeitam. E a medida de influência é dosada. A espiritualidade nem assume o nosso papel, porque atrapalharia a nossa evolução. Não usa força desproporcional. É anônima, discreta e benfeitora. Aí os complicados também, Deus nos... Olha só o nosso caso. Nós ainda não podemos chegar a outros planetas assim. Enquanto civilização, nós estamos falando da migração entre os espíritos. Do nosso planeta, corporalmente, se manifestar no outro planeta, assim, nós estamos só visitando de longe e olhando de longe, porque nós ainda faríamos muito malefício. Haverá um momento, mas, por enquanto, o superior vem até o inferior e nos prepara para as grandes viagens planetárias, né? Para os grandes intercâmbios. Então, a espiritualidade é discreta, faz pesquisa, revela, inspira invento, comunica a obra de arte, comunica a essência dos ensinos e se personifica nos missionários. É quando se cita perfeitamente assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, quando se fala do verbo, não estamos falando mais do perispírito do modo que nós conhecemos, de plano astral imediatamente superior.
esse plano ainda meio denso, com um duplo etérico ligando o nosso corpo físico. Quem não entendeu isso, não preocupe, isso não é importante, não. É importante saber o seguinte: alguns espíritos estão tão evoluídos que voluntariamente eles se fazem carne e habitam entre nós. É quando o Buda diz: dos planos em que eu me encontrava, eu vi a humanidade perdida em um labirinto. Eu senti compaixão e desci para lhe ensinar o caminho. É isso que é o grande missionário, os grandes avatares que vêm e que se comunicam às vezes com uma ideia-força divina. Uma ideia-força basta para que várias pessoas escrevam e falem princípios que devem ser difundidos para o planeta inteiro. Então, tem os momentos, eles vão de acordo com a capacidade, com a conveniência do momento, respeita os nossos momentos sociais no planejamento. Não é do processo educativo mediúnico ideal que a mediunidade atrapalha a nossa vida, porque nós temos afazeres. A espiritualidade coloca isso dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma proposição. Então, quando Jesus diz assim: filho, por que fizeste isso conosco? Maria pergunta do ponto de vista terreno, e Jesus responde: não vos ocorreu que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Quer dizer, tem um momento em que nós temos que cuidar das coisas do Espírito, cada um na sua medida. Mas isto não deve, no processo educativo, organizativo e tal, nem nos dementar, nem nos desvairar e nem prejudicar a nossa vida cotidiana. Essa nossa vida de educação social. Então, tem um momento e tem as maneiras para quem se desenvolve mais. Não estamos falando dos médiuns compulsórios, obrigatórios, porque esse tema da mediunidade ele é imenso. Nós estamos resumindo o quanto a mediunidade é uma lei, e como lei é muito natural. E sendo muito natural, é muito divina. Bem, o intercâmbio, então, o intercâmbio mesmo mediúnico de que se fala, haja vista que ele revelou as literaturas. Nós temos a codificação espírita graças ao intercâmbio mediúnico, que progrediu, porque começou por batidas, depois de uma mesa que se movimentava, aí Kardec, por analogia, pensa assim: se a mesa está batendo, deve ter um código. Aí pôs o código. Ele pensou: se pode ser uma mesa, por que não uma pequena mesa, uma mesinha? Por que não uma prancheta? Se a prancheta, por que não um lápis na prancheta? Por que não o lápis na mão do médium? Pronto, é escrita. Foi progressão. Então, ela pode, o intercâmbio, quando ele se dá assim, ele dá porque ele tem comunicações mais diretas mesmo para a humanidade. Mais claras, mais do momento que pode ser oficializado ou inaugurado. É aprendizado, é autoconhecimento e mediunidade também é caridade. Caridade para o espírito atormentado, arrependido, receoso, temeroso. Memória de um suicida, que Camilo Castelo Branco tinha receio do momento de reencarnar, com receio de fracassar novamente. Ela é instrutiva, ela mostra que nós estamos no plano físico e que apesar das nossas dificuldades todas, nós estamos caminhando. E aí ele pensa, então, eu também dou conta. É como alguém que salta ou que mergulha, e que quando vê todo mundo indo, e chega a vez dele, ele acaba indo também, por uma emulação, por uma força. Então, o sentido ostensivo da mediunidade tem a ver com instrução, com revelação, com autoconhecimento, o espírito de caridade, aconselho, encorajamento, desvendamento de ideal, referência. Quando alguém diz assim, quase fechando, tá, mas mediunidade, eu não sei se eu sou médium, porque eu, para quem tem mais essa experiência, esse autoexame, fica assim, eu não sei muito o que é isso, não vai dar tempo não, mas só lembrando do tempo. Eu, quando estou no processo, eu não sei o que é meu e o que não é meu. Se isso, não sei se isso intranquiliza ou tranquiliza. Isso vai continuar esta vida toda, tá? Não fica perfeito, porque se mistura tanto com os nossos conteúdos psíquicos, com as nossas tendências, com as nossas inclinações, com as nossas capacidades, esbarra tanto nos nossos limites para que a obra seja perfeita, que parecemos que é o nosso eu, só que ampliado. O médium
mais ostensivo, explícito, é aquele que vive numa voltagem diferente. Uns vivem em 110, ele vive a 280, 220, 380 volts. Ele tem uma voltagem psíquica, que as coisas se intensificam nos sofrimentos, nas angústias, nos regozijos. E aí tem os temas de animismo, personismo, mediunismo, uns temas que podem ser estudados. Livro que pode ser estudado, Mediunidade e Doutrina, de Carlos Bacelli, é o resumo do Livro dos Médiuns. Filmes aqui podemos assistir para entender um pouco de uma maneira que nos entretenha, tá? Sexto Sentido, quem não assistiu, imperdível, Sexto Sentido. Se tiver mais um tempo, os outros. Se tiver mais tempo, Mente Brilhante. Só filme assim, eu ia falar top, né? Vocês entenderam, nós estamos na Terra, né? Filme para não conseguir parar de ver, tá? Sexto Sentido, os outros, Mente Brilhante. Todos excelentes. Para fechar, aí como está o espírito lá, aquele que é em comunicação, ele precisa de um médium. Agora a analogia que prometemos, vamos lá. É como se o espírito buscasse internet. O médium é a internet. Agora começa a avacalhar, mas dessa parte muita gente vai gostar, porque fica muito claro. Aí você fala assim, eu estou sem sinal, eu preciso do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, né? A conexão, a concentração, tá? Aí o espírito vê um Wi-Fi, vê um médium, opa, vou pegar aquela Wi-Fi, vou pegar, apertar um pouco aquela banda ali de conexão, vou pegar e pá. Aí ele pega e se comunica através daquele Wi-Fi ali. O médium se desconcentra, o vínculo cai um pouco, a minha internet está caindo. Ou então vários espíritos ali, né, com a internet, formam uma corrente. Bem, ali nós temos praticamente uma house. Mas acontece que a mediunidade é lenta. Por quê? Porque o médium tem dificuldade, tem pouco conhecimento, é rigoroso, é rígido, se desconcentra. Desconcentra quer dizer, a conexão caiu. A internet caiu. Né? Então, a velocidade, a amplitude, a clareza, a qualidade, os meios de comunicação, o funcionamento do sistema, o código de comunicação e mais o que a gente sabe que a internet faz. Agora mesmo, como nós vamos achar ruim? Olha só, é como se o nosso nome, neste momento, fosse Legião, porque nós somos muitos. Não tem como dizer que eu falo sozinho, o que eu penso sozinho, ou o que eu estudo é individual. É uma produção coletiva com as nossas características. Bem, para fechar, então, né? Jesus, quando fala, já foi conversado no início aqui, se eles se calarem, as pedras falarão. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, tem a ver com o meu passado, mas tem a ver também com Paulo quando ele diz. Não, Jesus quando fala, o Pai me ama porque eu faço a vontade daquele que me enviou. Com o tempo, nós teremos comunicação constante, aprimoramento, pureza, e aí nós seremos chamados, Jesus diz assim, tempos virão, que a manifestação estará desde o Oriente até o Ocidente, em que não se precisará ir a tal lugar ou a Jerusalém. O verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. E é desses adoradores que o Pai precisa. Ou seja, nós seremos médiuns divinos, comunicando a ideia de Deus pelo nosso ser e pelas nossas faculdades. Então, naturalmente, vós sois Deus, a nossa luz vai brilhar. Tá? Bem, espero não ter sido intempestivo, confuso, e acredito que o pessoal entendeu que nós não entramos nas questões específicas que são imensuráveis. Nós só falamos que a nossa existência é uma coletiva e para estarmos aqui tivemos inumeráveis contribuições, tá? Demóstenes, fica à vontade, tá? Obrigado mais uma vez, Gladstone. Sensacional. Né? A gente podia imaginar que você não ia ser didático com a literatura. E explicar. Adoro esse tema. Só que ele é imenso. Né? Fica aí a dica do pessoal que quiser ver a continuidade disso, a gente vê depois. Né? Pois é. Alguém quer falar alguma coisa, gente?
os médiuns estão presentes aí. Ó, eu fico com medo agora, porque fala que se eles se calarem, as pedras falarão. Gente, é melhor alguém falar alguma coisa aí. Coisa, meu caro, a única coisa é que tem parte 2 e parte 3, né, Dolati? Faz sentido. O Franklin sugeriu um tema para a semana que vem, eu tenho esse escapismo. Mas olha, esse Mediunidade e Doutrina é um livro imperdível. Imperdível, tá? Mas faz sentido, Sandra. Tá. A gente está em cima do horário. Tem o pessoal pedindo música aqui, Tim. E eu poderia completar o pedido, pedindo para você tocar Chamas para a gente com prece, pode ser? Chamas. Vale como prece, tá bom, gente? O Tim vai usar a mediunidade digital dele agora. Magali Damares, são cartas vivas da nossa história mediúnica. Bem, só isso. Ô, Glass, não era você que ia tocar, Glass? Era, mas é que você falou, era, né, Tim? Já não é mais, né? É passado. Né? Era aquela hora, entendeu? Vai lá. Desde que eu me sinto arder, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curadas, branduras da voz, um sol rompendo tabu. Deixei meu mar, meu paz, eu busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, filho do trovão. Deita tua cabeça sobre mim, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas, 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 me chamas. Chamas, me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever. As coisas que ele chamas, me chamas. Me chama. Muito obrigado, Tim. Aí, Tim. João, só para você ter ideia, Demóstenes, essa corda aí que eu tinha arrumou, que estava desafinada, que para mim está ótima. Se uma corda minha desafinar aqui, vocês têm quantos meses para esperar a música?
Oi, Magali. Pensando agora na hora da música, que esse processo mediúnico é uma coisa tão simples, uma coisa tão natural, que é como se fosse um celular que Deus colocou em nós, para a gente comunicar com ele na hora que a gente quisesse. Mas que a gente não sabe silenciar a nossa mente é barulhenta. A gente fala sem parar o tempo todo mentalmente. Então, como que a gente vai conectar, né? Então, e outra coisa também, de que a gente parar de ver esse fenômeno como um fenômeno muito especial, é especial, mas não espetacular, né? Mas como uma coisa natural que todos nós possuímos, sem exceção, e aquele que tem ostensivo é só para corrigir aquele que é muito problemático, que aquela mediunidade cheia de fenômenos, né? Ela nada mais é do que para corrigir aquele que veio com aqueles problemas que ele precisa estar na última hora, mas que a mediunidade verdadeira é a natural, né? É essa que a gente tem da intuição, e para isso a gente precisa se calar, né? Precisa ficar em momentos tranquilos, momentos de silêncio. E na hora que eu fiquei pensando nisso, sabe? Que a gente precisa, sim, todo dia, um dia na reunião mediúnica, o Espírito falou que estava ficando muito difícil se comunicar com a gente, porque a gente não tira os olhos desses aparelhos aí, ó, fazem com que a gente não silencie a mente. Então, está muito difícil, ele falou isso lá na reunião, como está muito difícil ajudar vocês, porque vocês não tiram a mente desses aparelhos sem parar, não para um dia, não é nenhum momento a gente cala, né? Para acionar o aparelho que a gente tem mesmo, né, dentro da gente. A mulher tem razão mesmo. Um abraço. Obrigado, Ruth. Então tá, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, João. Beijo para todos, boa gente. semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Vanessa. Bom, Vanessa, foi um petiscozinho, foi um tira-gosto. Vem mais aí. Valeu, Gladson. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, gente. Finalmente Valeu, a tudo. demorou vocês dois cantarem, hein? Pode deixar. Estarei mais aí. Valeu, viu, Gladson? Valeu pela inspiração, né? E pela naturalidade que você expressou. Eu acho que isso nos acalentou bastante. Né, Tuti? Muito bom pra gente. Muito bom, né, gente? Muito bom, né, Sandro? Isso aí. Nossa. A gente... Gladson, eu não estou te ouvindo. Gladson está falando para quem? Alô, parente? Ah, não, desculpe. Desculpe, Adelson, muito obrigado. Eu quis dizer que você falou da singeleza aí, a leitura labial, você está na mediunidade, você não está adivinhando. Não, pelo amor de Deus. Já acabou a sintonia. Sandro, o que você falou? Adelson, você foi simples, ótimo, fico feliz, era o objetivo, tá? Tá, Jóia, muito bom. Valeu, um abraço. Outro para vocês, tudo de bom. Valeu, gente, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Rano. Tchau, gente, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. O Guto Tchau, boa semana. Tchau, gente. Fique com Deus.